É, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse dia, né? Essa segunda-feira aí, que a gente teve esse seleção. Esse vídeo está sendo gravado bem na sequência que o jogo terminou, então tudo que está acontecendo no pós-jogo, de entrevistas, de uma análise, então eu não estou sabendo, tô meio por fora, então estou saindo do jogo e trazendo a minha opinião mesmo sincera aqui do que aconteceu entre Brasil e Costa Rica, né? Esse jogo que a seleção estreou finalmente na Copa América, com esse jogo de estreia contra a Costa Rica e também que marcou um fato histórico. O Brasil nunca tinha empatado com a Costa Rica em jogos oficiais e, enfim, aconteceu. Uma hora ou outra isso acontecer, acho que normal, só que não desta forma, né? Eu acho que se você tivesse empatado com gols, com uma melhor partida do seu sistema ofensivo, a história talvez seria outra. Mas já estou me adiantando. Antes da minha opinião aqui nesse vídeo, pô, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Eu quero saber a sua opinião também, para ver se eu estou completamente errado ou se eu estou faltando embasar alguma coisa nos meus comentários. E também saber sua opinião também do jogo. Eu acho que é muito interessante. Se você concorda comigo ou não, o que você achou do jogo é muito importante para mim. É isso, meus queridos. Vamos começar então aqui conversando sobre esse jogo. Não gostei, tá? Vocês me viam aqui bem otimista com os jogos da seleção brasileira. Nesse em específico, achei que a seleção foi muito abaixo. Abaixo por apresentar peças que a gente já vê que não estão rendendo mais aquilo que um dia, em algum jogo específico, pôde render para a seleção brasileira. Falo especificamente dois jogadores. Apesar de ter sido uma partida ok, o Paquetá para mim não foi bem no jogo. Com esse meia de criação, esse meia de ligação entre o meio de campo, defesa, com o ataque, o Paquetá foi muito abaixo mesmo. Prendendo a bola quando não tinha que prender, demorando muito para tomar certas decisões no jogo. Teve o chute mais perigoso do Brasil, foi realmente com ele, um chute, né, que acabou pegando na trave. Poderia ter saído um belo gol ali na estreia da seleção brasileira. Mas eu senti ele com esse cargo de ser esse cara de ligação, esse cara de tentar dar profundidade para o ataque, de tentar deixar os companheiros na cara do gol. Senti ele bem sozinho no meio de campo também, mas com pouca criatividade, com pouca movimentação dele nessa zona do meio de campo. Então, por isso, eu acho que ele é um destaque negativo do jogo, assim como o Rafinha, que para mim são jogadores que a gente precisa começar a encontrar peças. Não para sacar eles da seleção brasileira, tá? Eu acho que eles podem ser boas peças para entrar no segundo tempo, para caso algum outro jogador não esteja disponível no momento, mas não para serem titulares. Tá? E não no momento que eles não estão bem com a seleção brasileira. Tá? Eu acho que não é um bom momento escalar o Rafinha quando está realmente, né, um jogador já é notável que depois da Copa do Mundo ele não teve nenhuma outra grande partida digna de nota que ele faça merecer a titularidade com a camisa da seleção brasileira. O Paquetá é a mesma coisa, né? O Paquetá teve algum outro jogo de brilhantismo, mas sempre muito apagado em grande parte do jogo, né? Aparecendo talvez uma bola parada, ou num chute de fora da área, ou até mesmo numa cobrança de pênalti, como foi no caso com a Espanha, onde ele teve boa parte do jogo apagada e apareceu no final para cobrar a penalidade, muito bem cobrada, aliás. Mas nesse jogo de hoje, esses dois nomes dividem ali o posto de piores atuações da seleção brasileira com o Vinícius Júnior. E aí o Vinícius é muito mais do que a gente espera e do que ele apresenta com a seleção brasileira. A gente espera do Vinícius um jogador que tenha liberdade, que tenha movimentação, que joga com a camisa do Real Madrid, mas principalmente o jogador decisivo que é com o Real Madrid. Né? E na seleção brasileira a gente não consegue ver esse Vinícius em campo. Não entendi também, tá? Vou defender aqui o Vini. Não entendi porque o Dorival preferiu tirar ele para colocar o Endrick no jogo, ao invés de tirar um dos volantes ou até mesmo o Paquetá nesse momento. Eu acho que o Rodrigo estava fazendo muito bem quando a bola chegava nele, fazendo muito bem esse papel de jogador de criação. Inclusive dando um belo lançamento para o Rafinha, que não conseguiu aproveitar no primeiro tempo, dando também bons passes para o Vinícius. Achava que ele poderia ter sido esse cara de alternativa ao Paquetá e tentado colocar mais um atacante ali no lugar do meio-campista da seleção brasileira. A Costa Rica só tentou atacar o Brasil, e aí eu queria destacar também a defesa da seleção brasileira, que foi muito bem nesse jogo, criticada nos outros, né? Não tinha nenhum jogo que a seleção não tinha sofrido gols com o Dorival, né? Não sofreu, mas também não marcou nesse jogo contra a Costa Rica, mas foi um jogo onde a defesa da seleção foi muito segura, desempenhou muito bem, o Brasil jogou muito bem sem bola, tá? Sem bola o Brasil funcionou perfeitamente. Agora com a bola no pé,
a seleção pecou bastante. Faltou qualidade, faltou paciência, faltou calma. Tomara que seja apenas o nervosismo da estreia e nos próximos jogos contra Paraguai e Colômbia, que não vão ser fáceis, a seleção consiga desempenhar um futebol um pouco melhor. Falta esse cara no meio de campo. Como eu falei, o Rodrigo, na minha opinião, no momento é esse jogador. Tá num momento bom, tá com a confiança lá em cima, é o artilheiro da seleção brasileira, né, nesse ciclo com o Dorival, com 5 gols marcados. E é o cara que vira e mexe no primeiro tempo, colocou a bola debaixo do braço e tentou resolver alguma coisa, né? Tentou criar alguma jogada, tentou ser mais incisivo pelo meio, né? E contrapondo até mesmo Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Então, no próximo jogo, eu tentaria, se o Dorival insistir com o Rafinha, o que eu acho difícil na minha cabeça, né? Não sei o que passa na cabeça do Dorival, mas eu tentaria a entrada já de Endrick e Savinho. Os dois entraram muito bem no segundo tempo, dando muita movimentação para o ataque, mas faltava esse cara do meio para dar esse passe em profundidade, tanto para o ponta, para o Rafinha, quanto para o Endrick no miolo de ataque. Tanto que poucas bolas chegaram para ele, não chegou nenhuma grande chance para ele converter em gol. E o Rodrigo, acho que pelo meio vai conseguir render mais. Tem qualidade na finalização, tem qualidade também no passe. Talvez o Rafinha entre no lugar ou do Bruno Guimarães ou do João Gomes, mas o João Gomes, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo com a camisa da seleção brasileira hoje. Foi muito bem o meio-campista do ex-Flamengo, né? Então foi muito bem nesse jogo. Também gostei do Bruno Guimarães, foi uma partida protocolar do volante brasileiro. Marquinhos também foi muito bem, né? O sistema defensivo de marcação do Brasil foi muito bem no jogo. O que pecou mesmo foi realmente os homens da frente e esse sistema criativo que não está funcionando. E aí desde o Diniz, né, desde o pós-Copa, esse sistema ofensivo não funciona com a seleção brasileira. Falta mais peças, né? Falta o Brasil encontrar peças e jogadores que tenham essa paciência, essa calma de conseguir criar as chances de perigo. Como eu falei, para o próximo jogo, eu, Gabriel Todaro, jornalista, não sou técnico, não fui formado como técnico ainda, entraria com o Rodrigo de camisa 10, de meia criativo. O Brasil tem um bom sistema defensivo, consegue marcar muito bem, acho que consegue segurar a bronca. E os próprios pontas conseguem marcar ali, né? O Savinho teve momentos de marcação quando entrou no segundo tempo, o próprio Vinícius às vezes consegue fazer uma pressão na linha ofensiva, na linha de frente, mas os times dificilmente vão fazer isso com o Brasil. Acho que ressalva ali a Colômbia, que talvez queira fazer isso no jogo. Mas acho que Paraguai, e como foi a Costa Rica nesse jogo de hoje, dificilmente vão querer partir para cima, dar espaço para o Brasil criar. E o espaço é que o Brasil mais quer, né? Ter um espaço de criação, ter um espaço para envolver a defesa adversária. Cara, é isso. Não acho que foi uma partida desastrosa da seleção brasileira. Né? Números aqui para vocês da estatística do jogo. O Brasil teve 19 finalizações, mas como eu falei, finalizações muito sem capricho, né? Sem refino, né? Sem conseguir uma finalização com perigo mesmo, né? Foram 3 no gol, com uma na trave do Paquetá, mas finalizações também sem muito perigo, né? Sem colocar... Teve uma, é verdade, que do Arana que fez o goleiro Siqueira fazer uma boa defesa, mas é muito pouco, né? Pelo que a gente espera do Brasil, pelo que a gente espera do Brasil contra uma seleção modesta, como é a Costa Rica, uma seleção que dificilmente vai classificar nesse grupo. Pode arrancar alguns pontos de Colômbia e Paraguai, o que dá uma certa esperança para o Brasil, mas eu acho muito pouco a gente depender de Costa Rica tirar pontos de Colômbia e Paraguai, né? Aliás, o Brasil precisa vencer Colômbia e Paraguai. Colômbia já venceu o seu jogo, na minha opinião, consegue vencer a Costa Rica tranquilamente. Paraguai também, porque jogou muito bem contra a Colômbia. Então o Brasil vai precisar jogar muita bola, jogar mais do que jogou hoje contra a Costa Rica e conseguir converter as suas chances que criou em gol. 19 finalizações e só 3 no gol é pouco. É muito pouco para a seleção brasileira, para uma seleção do tamanho do Brasil. A Costa Rica teve 2, nenhuma no gol, o Alisson não fez nenhuma defesa. Foi muito seguro também a partir do goleiro brasileiro. Mas é isso, cara. Eu acho que o Brasil, como eu falei para vocês no vídeo passado que eu comentei da seleção brasileira, né, que eu destaquei até o Alisson na thumb, que foi o vídeo que vocês criticaram bastante o Alisson. O Brasil não entra como favorito nessa Copa América. Eu disse também no Twitter. O Brasil não entra como favorito nessa Copa América. Mas cair na fase de grupos é vergonhoso. É vergonhoso, é vexame. E eu não gosto dessas palavras, né, vexame, mas é um termo que pode caber nesse momento, porque
vai ser um baque muito forte. Eu acho que é um trabalho que está começando, e começar com esse asterisco de queda na fase de grupos da Copa América vai jogar muita gente contra o trabalho do Dorival. Então acho que você conseguir a mídia já é muito poluída no sentido de tentar causar alguma tempestade na seleção brasileira, né? A tendência é sempre criar alguma coisa na seleção. Então falta mais esse momento. Tomara que o Brasil consiga fazer bons jogos contra Paraguai e Colômbia, consiga avançar para a próxima fase da Copa América, consiga chegar até mesmo numa semifinal. Com o futebol de hoje eu acho difícil isso acontecer. Mas vamos torcer, vamos acompanhar aqui os jogos da seleção. No segundo tempo da Colômbia, o Paraguai levou bastante perigo, né, conseguindo até fazer o seu gol de honra no jogo, né? A Colômbia fez 2-0, depois o Paraguai conseguiu fazer o 2-1. Eu até defini a Colômbia como invicto envolvente, né? Porque é isso realmente que a Colômbia está sendo nesse período, né, de 2 anos aí de invencibilidade. E o Paraguai é um time muito perigoso, que mesmo quando cria, consegue levar muito perigo, e algumas peças titulares do Paraguai não jogaram nesse jogo de hoje. Vão jogar provavelmente contra a seleção brasileira, poupados para jogar contra a seleção brasileira. Então a gente já começa a ver que o Paraguai poupou contra a Colômbia, porque sabia que seria difícil vencer, para tentar arrancar pontos de Brasil e Costa Rica, que são os próximos adversários da seleção paraguaia. Agora já a Colômbia, né, vai enfrentar a Costa Rica na última rodada. O melhor dos cenários para o Brasil é o Brasil vencer o Paraguai, a Colômbia vencer a Costa Rica, a Colômbia estar classificada contra o Brasil na última rodada, e o Brasil vencer ou tentar um empate contra a Colômbia no último jogo. Perdão, né? Isso classifica o Brasil, né? O melhor cenário, na verdade, é o Brasil vencer, a Colômbia vencer. Isso naturalmente classificaria o Brasil para a próxima fase. Vamos ver. Né? Isso vai depender realmente do que a seleção apresentar no próximo jogo contra o Paraguai. Tem aí terça, quarta e quinta para preparar para o jogo de sexta-feira. Não vamos ter vídeos aqui no canal no final de semana. Defini hoje, eu acho que eu mereço um final de semana de descanso. Mas na segunda eu trago vídeo de opinião do jogo da seleção. Tá? Vai demorar 2 diazinhos. Talvez até no domingo eu traga. Mas eu vou ter esses dias de descanso, vou fazer uma viagem. E espero a compreensão de vocês. Também não vai ter postagem no Instagram, nem no Twitter. E aí a gente volta com a programação normal no domingo, à noite, provavelmente. Ou na segunda-feira a gente já volta com as publicações. É isso, meus queridos. Seleção brasileira começando no tropeço, né? Com esse jogo bem abaixo do que a gente esperava contra a Costa Rica. Mas se o Dorival, né? Se a gente esperar que o Dorival consiga fazer as alterações que ele queira fazer, que ele veio para a seleção para fazer, tirar esses jogadores que já estão um pouco com a imagem manchada, né, na seleção, já tirou o próprio Richarlison, que estava um pouco baqueado. Eu acho que é até interessante, cara, você dá tempo para o jogador recuperar a imagem dele em outros momentos. Deixa essa molecada que tá vindo com sede, que tá vindo com vontade. O Savinho entrou muito bem no jogo, o Endrick com muita movimentação. Vou até pegar os jogadores que entraram aqui no jogo, né? O Martinelli entrou bem apagado, não criou. Endrick e Savinho realmente foram muito bem no jogo. Não entendi porque não houve mais alterações no Brasil. Eu acho que cabia mais movimentação. O próprio Wendel poderia ter entrado, né, o PP, o Andreas Pereira, que entrou muito bem no jogo contra o México, poderia ter entrado nesse jogo. Não sei por que não entraram, né, volta a reforçar. Mas tomara que contra o Paraguai o Brasil consiga fazer as mudanças necessárias e ter um pouquinho mais de coragem. O sistema defensivo já está bem. Conseguiu fazer uma boa partida contra a Costa Rica, que é um time modesto, que não levou muito perigo, não quis levar perigo para a seleção brasileira. O empate estava de bom tamanho para a Costa Rica, só você vê a celebração no final do jogo. A seleção poderia ter quisto um pouquinho mais, assim, ter procurado um pouquinho mais essa vitória nesse jogo. Vai precisar correr atrás, correr contra o tempo, e são 2 jogos muito chatos e difíceis para a seleção. Cabe a gente a torcer e esperar uma melhora no futebol brasileiro. Talvez não venha nessa Copa América. Mas é isso, meus queridos. Um abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.